componentes aqui da mesa. Em primeiro lugar, nós temos aqui, à ponta, Amilcar Delchiaro Filho, natural de Jardinópolis, nasceu aos 16 de abril de 1935 e é espírita desde 1954. Ocupou os cargos de presidente ou secretário em diversas instituições. Atualmente é presidente do Grupo de Estudos e Pesquisas Espíritas Herculano Pires, vice-presidente e diretor da Assessoria de Comunicações da USE Guarulhos. Na rádio, participa como produtor e apresentador de programas espíritas, como o Sol nas Almas, 17 anos no ar. Diálogos Espíritas, Conversa Amiga com Você e Atualidades Espíritas na Rádio Boa Nova de Guarulhos. Na imprensa escrita, é articulista de vários jornais espíritas no estado de São Paulo, com artigos publicados na revista Fraternidade de Lisboa, Portugal. Atualmente, escreve a coluna Espiritismo para o jornal Folha Metropolitana de Guarulhos e para o jornal de Gopoúva. Manteve esta coluna por 10 anos consecutivos no Diário de Guarulhos. Este é o nosso Amilcar, um dos coordenadores da noite. Na outra ponta, nós temos o Éder Fábio. Aposentado profissionalmente como chefe dos escrivães do Fórum de São Paulo, o Éder hoje é o dinâmico diretor do Departamento Espírita da Rádio Boa Nova de Guarulhos, 1450 kHz. Foi vice-presidente da USE, da União das Sociedades Espíritas, e também participou do primeiro simpósio paulista de comunicação espírita ativamente. Hoje está como presidente do Centro Espírita Obreiros da Eternidade. Este é um bem sucinto relato das atividades do Éder, que juntamente com a Amilcar estará na coordenação desta primeira noite de mesa redonda da Sociedade de Estudos Espíritas, 3 de outubro. Aproveitamos para agradecer a ambos por aceitarem a incumbência de coordenar o debate. A experiência dos dois nesse campo nos permite a certeza do sucesso. Vou apresentar agora os nossos debatedores. Eu estou fazendo a apresentação em ordem alfabética dos nomes deles. Em primeiro lugar, Ariston Santana Teles, do Movimento Espírita de Brasília, viajou recentemente a Portugal, onde permaneceu 10 dias proferindo 10 palestras. Portugal é um país que frequentamos há mais de 17 anos continuadamente, explica. Ariston visitou também Londres, onde passou 8 dias e proferiu 2 palestras com Allan Kardec Study Group, dirigido por Janet Duncan. Está desenvolvendo trabalhos doutrinários em 2 instituições espíritas em Brasília. A Casa Espírita Chão de Flores, situada no bairro de Sobradinho, e a Comunidade Espiritual Monte Alverne, em assistência a 120 crianças carentes e situada na periferia no plano piloto. Médium de cura há 15 anos, hoje é um trabalho de cura, né? Temos um médium de cura aqui, gente. Ariston atua no campo do tratamento terapêutico. Ariston esteve recentemente em viagem pela Índia, observando costumes e tradições, mais especificamente no campo espiritual. Na Feira do Livro está com 12 livros expostos, que trazem, na maioria, palavras de reconforto e ensinamento. Ficamos gratos com a tua presença em nossa casa, que o acolhe com muito carinho. Djalma Mota Argolo nasceu em Salvador, Bahia, em 27 de maio de 1940. Bacharel em Ciências Estatísticas e analista de Sistemas e Informática. Espírita desde 1958, quando passou a integrar a Juventude Espírita Manuel Miranda, da União Espírita Baiana. Médium e expositor desde 1959, tem participado do movimento espírita e da divulgação do espiritismo. Tem os seguintes livros publicados: Encontro com Jesus, Espiritismo e Transcomunicação, O Sermão do Monte. A publicar, tem 8 livros: Possibilidades Evolutivas, As Epístolas de Paulo, O Cristianismo Primitivo, Quando o Amor Veio à Terra, O Reflexo do Cristo, O Evangelho segundo Mateus, Obsessão e Mediunidade.
Djalma está hoje aqui para brilhantar nossa mesa redonda. Ivan René Franzolin nasceu em São Paulo, presidente da Associação dos Jornalistas Espíritas do Estado de São Paulo. Preocupado com a qualidade nos centros espíritas, escreveu os livros Como Escrever para a Imprensa Espírita. Muito bom, viu, gente? Eu já li, eu tenho em casa. Como Melhorar Sua Comunicação. É um dos responsáveis pelos artigos e pela redação da publicação da USE mensal, intitulada Dirigente Espírita. É uma revistinha, uma revista atualizada de tudo que se passa nos diversos centros espíritas aderidos à USE. No primeiro simpósio paulista de comunicação espírita, realizado em abril, teve presença marcante em sua organização. Está atualmente desenvolvendo importante trabalho junto à distribuidora de livros da USE. A tua presença e muito contribuirá para o brilhantismo da nossa mesa redonda esta noite. Nancy Pullman de Girolamo, aquela maravilha de pessoa ali, uma blusinha branca, uma flor de coração maravilhoso. Puxa, que gente indiscreta, deu a data do teu nascimento, posso falar? Me honra muito. Nasceu em 1924, aqui na capital. Atualmente é presidenta da instituição beneficente Nosso Lar, que é a primeira instituição a manter um departamento de reabilitação de crianças carentes portadoras de deficiência. Profissionalmente é socióloga, igual o nosso futuro presidente, né? Com mestrado em antropologia cultural, professora universitária. Participou na elaboração do livro Entre Dois Mundos, editado pela Sociedade de Estudos Espíritas 3 de outubro. Entre Dois Mundos é também o título do nosso programa de rádio, mantido na Rádio Boa Nova de Guarulhos, agora comercial da casa, né? Aos sábados de manhã, às 8 horas, semanalmente. Juntamente com a dona Anitta, que é a fundadora da casa, e outras pessoas, foi também uma das fundadoras da USE, da União das Sociedades Espíritas. Procurando esclarecer a temática dos portadores de deficiência, escreveu livros específicos, maravilhosos, comovedores, enternecedores. Olhai as aves do céu, aves feridas na terra voam, e o castelo das aves feridas. Temos certeza de que a noite está mais bonita com a tua presença, Nancy. Boa noite a todos. Obrigado pelo comparecimento de todos vocês. Tomar parte desta festa tão gostosa, tão boa, tão feliz, e onde homenageamos nosso querido Allan Kardec, que é o patrono dessa sociedade. Obrigado. Então, meus irmãos, vamos elevar o nosso pensamento ao Criador, vamos agradecer a Ele todas essas bênçãos que Ele tem nos prodigalizado, toda essa felicidade de ter nos ajudado a trabalhar pela doutrina espírita, na divulgação dessas verdades tão sublimes, tão relevantes como é o Espiritismo, que traz tanta paz de espírito, tanta alegria e tanta firmeza na nossa caminhada terrena. Olha, não disseram aqui minha idade, mas eu tenho prazer de falar. Eu nasci em 1910, tenho 84 anos de doutrina, e alguma falha vocês perdoam aqui, porque é por conta da idade, viu? Só de doutrina eu tenho 50 anos de trabalho. Aqui na sociedade são 44 anos. E também trabalho na Liga Espírita, que também, junto com o Tenor Ramos, nós fundamos a Liga Espírita, que não deu para fazer tanta coisa, né? A gente tem que se dedicar aqui. Outros se dedicaram à Liga, eu não sei como é que a Liga vai. Mas ela deve estar muito bem sob a proteção de Jesus. Então, pedimos a Deus que abençoe todos vocês,
que dê a vocês todos muita alegria, muita felicidade, muita paz de espírito, muita iluminação interior, para que vocês possam caminhar nessa vida acertadamente, sob a orientação de Jesus, de Kardec e dos nossos irmãos maiores. 3 de outubro, graças a Deus, continua trabalhando e nós esperamos que o Alto ainda nos ajude para um programa muito bonito que nós temos que realizar, quando pretendemos. Essa ideia ainda não foi exposta à diretoria, mas já está circulando pelo ar e os espíritos já chegou a hora de vocês fazerem isso. É um abrigo de velhos, no mesmo e perto, junto com as crianças, porque eles disseram, essa ideia vai se generalizar e vai beneficiar o velho que precisa, hoje está muito marginalizado, muito esquecido, está muito abandonado o velho. Então o plano espiritual se condoeu da situação dos velhos, dessas pessoas que põem o velho lá no abrigo, ou eu fico pagando pouco, ou às vezes nem pago nada, e o velho fica lá sozinho, abandonado, esquecido. Às vezes nem a família não vai visitar. E as crianças também, que vão trazer alegria para os velhos, que essa convivência dos velhos com as crianças vai trazer felicidade para os velhos também. Eles vão se sentir úteis. É uma grande coisa, meus irmãos, nós podemos nos sentir úteis aqui na vida. Então, nós agradecemos a Jesus que nos ampare também nesse projeto de podermos realizar essa obra, em que virá trazer felicidade para as crianças, que serão orientadas também no sentido de respeitar o velho, de educá-los nesse sentido dentro da doutrina cristã. E assim, vamos orar a prece que Jesus nos ensinou, que é o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, e que assim seja. Eu vou pedir a cada um dos debatedores da noite que exponha a vocês um tema de seu interesse por 3 minutos. Vamos dar 3 minutos a cada um. Depois nós vamos apresentar as perguntas e o Amilcar e o Éder vão dar a vocês seguimento à reunião. Nós iríamos convidar primeiramente o Ariston, que é o companheiro lá da ponta da mesa, para em 3 minutos então fazer uma exposição a respeito do seu tema. Boa noite a todos. Desejamos inicialmente que esta paz que já estamos sentindo permaneça em nossos corações hoje e sempre. Dizer alguma coisa a respeito do tema que gostaríamos de conhecê-lo assim mais abertamente. Tá bom. Claro que o Espiritismo é uma doutrina muito ampla. O conhecimento que a doutrina nos apresenta é de uma abrangência imensa, enorme. Poder-se dizer que nós participamos de uma doutrina verdadeiramente universal, cósmica. Mas nessa doutrina profunda, que nos apresenta essa amplitude extraordinária, há uma coisa de especial. Nós nos irmanamos verdadeiramente e nos sentimos cada vez mais próximos do centro espiritual do universo, que é Deus, e nos sentimos, consequentemente, pessoas cada vez mais felizes. Bem, nós somos de Brasília, trabalhamos, residimos lá desenvolvemos um trabalho de natureza espírita e espiritual. Temos feito palestras, temos divulgado a doutrina da maneira como nos tem sido possível, e as viagens são sempre oportunidades enriquecedoras, a partir do momento em que nos possibilita estar sempre com companheiros,
abraçando e reabraçando tantos irmãos e sentindo que, na verdade, existe uma família maior. Nós temos a nossa família física ou consanguínea, mas temos uma família maior, pelos laços do espírito e da ideologia, é exatamente a família espírita. E nós aqui estamos nos sentindo assim, no meio da própria família, abraçados, acariciados espiritualmente por companheiros, por irmãos, por gente da nossa família. Então, que todos se sintam abraçados, como eu estou me sentindo abraçado por cada um de vocês, e que esta paz profunda e doce, a paz do Divino Mestre, permaneça entre nós. A Nancy, foi dito que ela tem uma flor no coração, e sabe que a melhor coisa para sentir a flor é apertar, porque ela dá mais perfume. E a Nancy agora, nesses 3 minutos, vai mostrar esse perfume bonito, né, que ela traz no seu íntimo, na sua alma. Meus prezados amigos, é uma alegria, uma felicidade muito grande para a minha alma estar aqui na Sociedade 3 de Outubro. Quando entrei, Dona Anita, eu tive a impressão de que nessa sala linda havia uma outra sala, meia bege, uma mesa também comprida, até parecida com essa, muito mais simples, menor. Era a sala da Rua Florêncio de Abreu, onde eu estive tantas vezes na minha juventude, na minha mocidade espírita, né? Então, uma alegria enorme, sabe? Vocês têm que se lembrar de mim para vir aqui aos quase 50 anos, daqui a pouco vocês fazem 50 anos de Sociedade Espírita 3 de Outubro. E a flor que a gente tem é a flor que a doutrina espírita coloca em nós. Felizes nós somos por termos encontrado nessa existência, neste Brasil, nós temos deparado com as claridades da verdade, tão clarificada facilmente para nós através do trabalho de Kardec. E o que nós gostaríamos de dizer, então, para responder à flor que a gente tem, quer dizer, a flor que os senhores têm, que as senhoras têm, é a mesma que nós podemos trazer, que é a obra codificada por Kardec, em nome do Mestre Jesus. E nós nos lembrávamos de que nós estamos assim, no crepúsculo de uma época, estamos percebendo que novos paradigmas se anunciam para a vivência, para o conhecimento, para a experiência humana, e coincide, é claro, dentro do tempo da Terra, coincide com esse final de século. E nós então nos lembrávamos de que os paradigmas básicos para a nova era, quem nos trouxe à Terra, não foi o Mestre Jesus propriamente no sentido cultural, ele trouxe muito mais do que paradigmas, mas no sentido assim, cultural para a vivência na Terra, quem trouxe foi Kardec. Hoje em dia nós percebemos que duas vamos dizer, vigas mestras desse paradigma para a vivência da nova era estão fincados em aquilo que nos lembramos nesse momento, em duas estacas. A ecologia, o respeito pela natureza, pelo mundo vegetal, pelos nossos irmãos, em todas as escalas de vida, e até mesmo naquelas que a gente diz que não tem vida, mas tem, e a questão de que tudo está no todo, né? Esse sentido do holograma que passou para o conceito assim, de perceber a ligação de todas as coisas dentro daquela centralização da inteligência suprema na causa primeira do universo. E nós nos lembramos então de Prolegômenos, no Livro dos Espíritos, porque a ecologia, a preocupação com a ecologia, o plano espiritual também colocou em 1857, quando os espíritos disseram a Kardec, naquela mensagem tão importante em que eles aclararam a Kardec a sua missão, disseram o seguinte, que é ecológico, que é a ecologia espírita, colocarás no cabeçalho do livro esta figura que vamos lhe desenhar uma barreira dizendo até que este era o emblema do princípio, de todos os princípios materiais que se relacionavam com os princípios espirituais dentro do trabalho do Criador. É o bago, o ramo e a seiva. A seiva, disseram eles, é o espírito. O bago é o corpo, ou o bago
é a alma que liga o espírito ao corpo, nós poderíamos dizer assim de uma forma abrangente, o perispírito, e o ramo é o corpo. Talvez eu tenha feito uma pequena confusão dessas duas comparações. Mas então nós percebemos que na obra de Kardec estão os paradigmas para essa nova era. E isso estamos nos referindo ao sentido conceitual. Além de rememorar a necessidade urgentíssima de amor ao lado do conhecimento, de amor alimentando a tecnologia que está na lei do progresso e que é inarredável. Então nós vamos nos encaminhando para um mundo totalmente novo. Dia por dia, hora por hora, nós percebemos sobre os nossos pés essa renovação. Dentro do ponto de vista do drama humano da evolução, sem dúvida, estão aqui presentes na Terra de hoje os característicos que os espíritos nos esclareceram e que Kardec esboça na sua escala dos mundos e na escala dos espíritos, no prisma evolutivo. Nós estamos passando de mundo de expiação e provas para a verdadeira finalidade da criação, que é o bem como hegemônico, o bem como a base central para o mundo de regeneração, que é a expressão que os espíritos utilizaram. Nós estamos percebendo a presença do Mestre Jesus, voltando de uma forma a responder a todas as necessidades humanas com uma grande solução. E para que esta solução seja entendida, e sem entendimento ela não poderia ser vivenciada, a doutrina espírita está ali colocando diante de nós os subsídios necessários, por enquanto, porque mais tarde virão outros, porque a doutrina espírita não se completou em si mesmo, como é a expressão do próprio codificador. Ela começa uma nova etapa para a busca incessante e contínua da verdade, que é um problema ligado à escalação, ao escalonamento evolutivo, que nos fará perceber-nos com maior profundidade os conteúdos da verdade que a doutrina espírita colocou como princípios básicos. Nancy? Pois não. Agradeço a atenção, gente. O entusiasmo da doutrina espírita faz a gente correr muito depressa. Felicidade imensa de eu estar presente. Obrigada pelo convite. Por favor, vocês não reparem que a atribuição do mediador é sempre essa. Muitas vezes ele é até antipático, né? Mas tudo num bom sentido. Já que o tempo nosso é muito curto, e o conteúdo que eles terão que apresentar nos debates me parece que é muito extenso, né? Daí a necessidade da gente trabalhar em cima do horário. Tudo bem, poderia ficar falando umas 2 horas, nós ficaríamos embevecidos, mas é o esquema. Queremos lembrar ao público que quiserem fazer perguntas, é só erguer a mão que o pessoal com a prancheta vai aí para vocês escreverem a pergunta, né? E depois essa pergunta virá para nós, será selecionada aqui por nós, será tirada as repetidas, para que depois seja feita a pergunta a cada um deles. Mas agora, no momento, o Djalma Margoro vai fazer a sua apresentação, 3 minutos de Djalma, e vamos dar sequência. Meus amigos, meus irmãos, que a paz de Jesus continue vibrando e brilhando em nossas almas. Em primeiro lugar, eu quero trazer aos companheiros da Sociedade Espírita 3 de Outubro o abraço daqueles que militam no Núcleo Espírita Sintonia, no qual estamos exercendo atualmente a presidência em Ilhéus, no interior da Bahia. Ilhéus é uma cidade que já está bastante conhecida a partir do momento em que a Rede Globo a colocou em todos os vídeos, não é? Pois lá nós estamos exercendo o trabalho espírita, o trabalho de divulgação. E de algum tempo para cá, estamos voltados para a difusão também através do livro. Basicamente, trazendo à tona a discussão da palavra de Jesus. E eu concordo em gênero, número e grau com tudo aquilo que disseram os que me antecederam. E, principalmente, no final da eloquente colocação da doutora Nancy, quando ela colocou a imagem de Jesus como sendo o ponto fundamental que vai remodelar a estrutura das relações humanas. A doutrina espírita diz: Emmanuel é cristianismo revivido. Ele é, sem dúvida alguma, o consolador, como Kardec já o dizia.
E se não fosse o aspecto de consolação, a doutrina espírita valeria muito pouco. Mas quando ele vem ao encontro da criatura conturbada, da criatura sofredora e principalmente daqueles que estão sofrendo os golpes da separação pela pseudomorte, como a doutrina espírita colocou, nesse instante realmente a doutrina espírita penetra a alma, enxuga as lágrimas e faz ver que a morte é uma simples ilusão entre duas expressões da mesma vida. E Jesus aparece triunfante, reaparece na história humana de uma maneira bem mais forte. Ele que vinha como um levedo fermentando a massa, agora prepara as bases do advento do reino de Deus, que será sem dúvida a passagem para o mundo de regeneração. Nós não temos dúvida de que no horizonte da história aquela força ciclônica do Cristo já faz surgir o sol augusto da fraternidade, quando ele disse que no momento em que fosse erguido atrairia todos a si. As forças das trevas que o levaram à cruz cometeram o erro que nós poderíamos usar de uma forma redundante a palavra crucial. E o erro crucial foi justamente esse: erguê-lo. A partir do momento em que ele se ergueu, todos nós estamos, sem dúvida nenhuma, dentro de uma atração fatal que nos conduzirá aos seus braços amorosos e seremos felizes para sempre, como se diz normalmente nas novelas que todos nós conhecemos. Então, muita paz e muito amor para todos. Gostaríamos de lembrar que o tema escolhido para o encontro é o Espiritismo e os problemas da atualidade, né? E a direção da casa aqui fez um elenco de assuntos que, lógico que, sendo problemas da atualidade, mesmo não estando dentro desses assuntos, serão enfocados também. Mas entre eles, quem não tem este papel de propaganda, esse panfleto, está casamento com infidelidade, aborto, brigas, separação, etc. AIDS, eutanásia, sexo, aborto, corrupção, depressão, ódio e drogas. Estes assuntos serão priorizados, mas outros temas, outras perguntas também, se houver tempo, serão feitas. Se não houver tempo, até tem aqui uma bastante longa, que parece ser um problema muito pessoal, seria bom que a pessoa depois conversasse, de preferência com a Nancy, que poderá orientar. Agora nós vamos estar com o Ivan Franzolin, nosso companheiro da Associação de Jornalistas de Espíritos do Estado de São Paulo. Boa noite a todos. É realmente uma grande satisfação estar aqui pela segunda vez nesta casa, Sociedade de Estudos Espíritas 3 de Outubro. E agora, mais particularmente, pela presença de pessoas com grande conhecimento e grande atuação na doutrina. Eu estou apenas começando, mas tenho muita vontade de aprender e de poder ser útil. E falando em poder ser útil, a doutrina espírita, considerada apenas como religião, pode parecer a alguns que ela se reporta ou se dirige apenas para o lado espiritual, o lado moral, a ligação com o Criador, mas como ela está alicerçada na filosofia e na ciência, ela passa a ter uma amplitude imensa, invadindo todos os campos do conhecimento humano e todas as facetas do ser humano. De tal forma que, através da doutrina espírita, podemos, entre outras coisas, colaborar na formação do cidadão, do homem, da mulher, consciente do seu papel na sociedade, procurando ser útil não só aos seus, à sua família, mas como à sua comunidade, à sua nação, procurando exercer plenamente o seu papel. Esse é um resultado do conhecimento espírita, o que o conhecimento espírita pode proporcionar. Estamos aqui para divulgar a mensagem espírita e trocar um pouco desse conhecimento com vocês, para que possamos sair daqui mais enriquecidos e com um ferramental maior para enfrentarmos as questões da vida, as questões tão naturais e às vezes tão dolorosas da vida, e certamente teremos uma força interior maior, fornecida por esse conhecimento.
e nós já vamos começar para a mesa, porque não há indicação, como ficou explicado, a pessoa dirige a um dos expositores. Quando não dirige a um dos expositores, a mesa responde a critério dos próprios companheiros, dentro daquele esquema, 5 minutos, depois mais 2 e etc. Como entender as brigas constantes em famílias que se dizem espíritas? Como entender o amor no namoro apaixonado que depois do primeiro filho vira repulsa? Quem responde? Quem se dispõe a abrir espaço? Eu gostaria de fazer uma breve colocação a respeito da paixão. Muitas vezes a própria mídia coloca a paixão como algo muito bonito, como o ápice do amor, como alguma coisa muito forte, um amor tão forte que nós chamamos de paixão. E principalmente a juventude gosta de se sentir apaixonada, né? Parece ser uma coisa muito boa. Mas segundo os especialistas, os psicólogos, eles nos dizem que a paixão é uma anomalia, é um exagero que faz amortecer os nossos outros sentidos, de tal forma que nós passamos a ficar com uma monoideísmo, só pensamos no motivo da nossa paixão e deixamos de viver todo o resto das emoções que o ser humano deve vivenciar e experimentar. Então, gostaria de levá-los a essa reflexão. A paixão não necessariamente é uma coisa assim tão maravilhosa, mas, segundo os especialistas, é uma anomalia, é um exagero. Além daquilo que foi esboçado aí, né, foi colocado aí sobre a paixão, a pergunta consta de outros aspectos, né, que você começou por esse, acho que nós podíamos continuar, cada um de nós o outro, né, aquele aspecto de que a paixão, então, essa, que às vezes até não tem com raciocínio, se não me engano, um dos livros de André Luiz até aborda esse aspecto, que as pessoas se unem com aquela paixão e depois de algum tempo, seja pelo nascimento do primeiro filho ou não nascimento de nenhum filho, porque aí já é um outro aspecto ligado à reencarnação, as pessoas começam a se encontrar em outros níveis que já não são da paixão, que já não são do amor inicial, começam a encontrar os dois espíritos, frequentemente acumpliciados de outra existência. E essa cumplicidade de outra existência pode ser muito afetiva, muito harmônica, e pode ser um problemão danado que traga uma luta muito grande para o centro, para o seio familiar. Isso é uma coisa tão frequente, tão comum, que na situação de mudança que nós estamos atualmente, as mulheres que começaram a perceber certos direitos, provavelmente com razão e outros até sem razão, começaram a ter uma atitude diferente das antigas. Então começou a haver um grande descalabro familiar. Eu acho que só a reencarnação pode explicar tudo isso. Inclusive quando vem às vezes o primeiro filho, ou o segundo e o terceiro, a mudança que faz no seio familiar. Porque são espíritos que se reencontram e não pessoas que se dependem apenas umas às outras. A reencarnação é o grande explicador. Nós gostaríamos de dar alguma contribuição, ressaltando um ponto que a pessoa falou. Falou de lares espíritas. Isso daí é algo a se pensar. Porque nós espíritas temos os elementos necessários para construir uma família dentro de critérios de elevação de respeito e de amor efetivo. Nós temos conhecimento do que significa o encontro de almas debaixo de um mesmo teto, principalmente pelos laços da consanguinidade. Se a pessoa que é espírita não está sabendo colocar em prática a doutrina que recebeu, se não está fazendo um trabalho de reeducação, de reelaboração das suas tendências, se não sabe se aproximar do companheiro ou da companheira, esse espiritismo que ela aprendeu, não aprendeu direito. Não está fazendo, não está cumprindo a finalidade para a qual ele está no mundo, que é a transformação dos indivíduos, é a modificação de almas e a modificação de comportamento.
Quero fazer de conta que é um debate político aqui. Partido diferente, agora eu vou fazer a réplica. Não tem réplica. Eu fiquei preocupado com a colocação do Djalma, não que incorresse em algum erro, muito pelo contrário, mas que pode levar a nós pensarmos que, sendo espírita, teremos certamente que assumir um papel muito próximo da perfeição, né? Eu queria dizer que o espírita deve ser caracterizado por aquele que se esforça. Ele mostra o esforço, a preocupação e o direcionamento de suas ações, né? Muitas vezes nós não conseguimos, né? Mas devemos insistir, ser perseverantes. A pergunta é feita a um dos componentes da mesa, pode ser até de preferência de quem fez a pergunta, ou nós vamos indicar, né? Como a próxima agora eu vou fazer para o Aristão. E depois, se outros componentes da mesa quiserem completar, terão 2 minutos. Se a pessoa que respondeu a primeira vez quiser replicar, ele tem 1 minuto e meio para isso. E encerra essa rodada, né? Porque assim a gente vai poder abordar mais assuntos, senão nós ficaremos aqui até às 10 horas com meia dúzia de assuntos, né? Há aqui um pedido, falaram algumas palavras aí, paradigma, coisa parecida, e estão pedindo para que, quando houver alguma expressão doutrinária que não tem, é o problema de comunicação, né? Nós lidamos com um público até muitas vezes heterogêneo. Como a palavra for difícil, só é entendida por nós, a gente criar um sinônimo, jogar alguma coisa atrás ou simplificar a própria palavra. Então, Aristão, nós fazemos a pergunta para você. Aliás, são 2 perguntas, acho que à medida do possível nós estamos colocando perguntas juntas, que é para ganhar mais espaço, mais tempo, né? É sobre drogas. Drogas, um problema social ou um problema espiritual, entre aspas, obsessão. E outra pessoa perguntou, drogas, no meio espírita, qual o trabalho que existe com o intuito de conscientizar e recuperar irmãos nossos que se encontram nos vícios? E essa, acredito que você não poderia responder, depois outro pode completar. Dentro da cidade de São Paulo, existe alguma instituição com esse tipo de trabalho? Eu digo que ele não vai responder porque ele é de Brasília, né? Lá em Brasília ele deve saber, aqui em São Paulo eu acredito que não. Mas depois a Nancy, o Ivan, o Argolo também não, que é de Salvador, mas o Ivan ou a Nancy responde. Droga. Já se chegou à conclusão de que o inimigo dos Estados Unidos atualmente não é mais a Rússia nem outro qualquer país. O inimigo dos americanos está circulando nas suas próprias ruas. Chama-se droga. Esse inimigo, esse agente desencadeador de tantos problemas e tantos conflitos, não existe apenas nos Estados Unidos, mas também em todas as grandes cidades e até em cidades de pequeno porte. Rio de Janeiro, Brasília, Recife, Belo Horizonte, São Paulo, são cidades, entre muitas outras, vítimas desse grande mal, desse problema cruciante que está praticamente destruindo as famílias, os corações, as melhores esperanças. Nós espíritas temos recursos, temos possibilidades de trabalhar. Existe um trabalho de conscientização desenvolvido nas tribunas, nos centros, nos jornais, nos programas de rádio, televisão, nas revistas, mostrando, inclusive, que a droga tem sido utilizada como um fator de perturbação ou mesmo de destruição das famílias por agentes espirituais, ou seja, pelos chamados inimigos invisíveis ou obsessores. Então, nós estamos com esse grande problema
que não é um problema meramente cultural, social, não se pode isolar as coisas. O problema é holístico, é abrangente. A droga é um problema psicológico, é um problema de educação ou de cultura e, ao mesmo tempo, é um problema eminentemente espiritual. Nós espíritas estamos sendo convocados nessa hora tão difícil em que o inimigo está tentando invadir as nossas próprias casas, estamos sendo convocados a trabalhar no sentido de que nossas crianças, nossos jovens, nossa sociedade se conscientizem e possa haver uma reação consciente contra esse mal tão grave, tão estúpido chamado droga. Eu me lembrei do Instituto de Laboterapia, né? Que acho que os senhores conhecem, não sei o endereço, mas tem um Instituto de Laboterapia de nossos confrades, perto da Federação, que faz um trabalho muito bom com relação à dependência, né? Me permite um minuto, eu preciso dizer isso. Eu espero que seja a última desculpa que eu tenho a dar. Me desculpe, eu usei dois termos que até eu acho muito esquisito. Prolegômenos, eu acho horroroso esse texto, esse nome, mas é que ele está no Livro dos Espíritos. É uma espécie de introdução, de prefácio seria, não é? Acho que sim. É uma palavra difícil, né, Kardec? Pois lá a gente... Agora, paradigma também eu acho muito... Mas acabei acostumando. Paradigma significa um modelo, um estilo de viver, uma maneira de viver. Desculpem, por favor, eu ter usado esses proparoxítonas aí. Além dessa atividade do Instituto de Laboterapia Fraternal, que atende a todos indistintamente, nós já tivemos a oportunidade de fazer entrevista em São Paulo com pessoas dessa área, e a Faculdade de Medicina tem um trabalho, uma assistência extraordinária, particular, e existem N recursos à disposição do centro espírita para ser indicado. O que nós não podemos considerar é que a indicação seja só feita para aquele centro espírita que faça esse ou aquele tipo de trabalho. Existe na sociedade, na nossa comunidade, grupos extraordinariamente preparados, de uma grande capacidade de amor e de serviço, que se dispõem a prestar atendimento a esse pessoal. Nós estamos com uma pequena dificuldade, que foi esquecido a campainha, né? Porque aos 30 segundos para o término do tempo a gente bateria a campainha. Mas estamos fazendo o possível. Então talvez alguns passem do tempo, ou ver a cara da gente feia, pensa que a gente está mandando eles pararem, né? Mas não é isso não, é que nós somos feios, né? Assim como a gente... Mas a próxima pergunta agora para o Argor. A AIDS é um castigo de Deus? 3 minutos agora. De forma nenhuma. A AIDS é o resultado da atividade humana. Os homens se deixaram envolver no plano sexual em muitos problemas e, naturalmente, a natureza nos coloca diante das nossas próprias consequências. No passado, nós tivemos a sífilis, que foi também uma resposta à difusão da sexualidade desenfreada. Hoje, a natureza está nos chamando às valas também por esses métodos. É aí que entra o problema, e eu aproveito o ensejo para falar ao nosso amigo Ivan e dar a resposta. Sem dúvida nenhuma, a doutrina espírita não prepara santos, mas indivíduos se esforcem para tanto. E atrás da desculpa de que ninguém é santo, nós estamos havendo a criação de vários demônios. Muita paz. Pelo que os espíritos nos contam, as nossas atitudes mentais formam uma psicosfera. E essa psicosfera, ela cria o habitat natural para determinadas enfermidades. E a AIDS, nós próprios criamos esse habitat para essa enfermidade. E ela passou a encontrar um local onde pode funcionar, né, no nosso organismo. E Deus, nós vemos Deus assim de uma forma muito morfológica, né? Isto é, pensando em Deus como um ser humano, né? Deus é uma coisa tão grande, nós não sabemos o que é uma força, é uma coisa muito grande, muito acima de nós.
Nós temos essa tendência de imaginar Deus agindo diretamente sobre nós, né? Ele criou um sistema tão perfeito, que funciona muito bem por si só. Não precisa de intervenções, não precisa estar acompanhando, cuidado com aquele ali, precisa fazer alguma coisa. Existe esse cuidado por espíritos que voluntariamente se colocam como guias e protetores e com aprovação superior. Existem milhões e milhões de espíritos voltados para o bem que ajudam a governar o nosso planeta e a nos orientar. Mas existem as leis que funcionam sozinhas. Funcionam muito bem. Para nós pode parecer uma utopia, porque as nossas leis não funcionam tão bem assim. Então imaginamos que as leis do plano espiritual tenham as suas dificuldades, mas não. As leis do plano espiritual são as leis que regem o universo. E se Deus ele é onipotente, essas leis elas são perfeitas. Alguém completa? 2 minutos. Tá. Só queria lembrar o seguinte: esses temas que estão sendo abordados aqui exigiriam um tempo bem mais amplo. Obsessão, família, droga, AIDS. Existem muitos livros abordando esses problemas todos. Então, o que nós respondemos são, por assim dizer, flashes, lampejos. Aqueles, naturalmente, que se interessarem em aprofundar conhecimentos, naturalmente, deverão buscar os livros. Mas poderíamos dizer em relação à AIDS, talvez repetindo o que já se disse, que a AIDS significa que é uma doença gerada pelo próprio pensamento humano. É uma reação do próprio organismo. É uma defesa da vida. Então a AIDS tem sua mensagem em favor da reeducação espiritual da própria humanidade. É uma mensageira das leis divinas. Feliz ou infelizmente, nós ainda somos criaturas que necessitam do sofrimento para buscar definitivamente o caminho da nossa própria libertação espiritual. Mais tarde, muitas dessas pessoas que hoje estão sendo vítimas da AIDS, mais tarde elas dirão: ainda bem que eu fui visitado por aquela enfermidade. Se aquilo não tivesse me acontecido, eu ainda estava, quem sabe, adormecido nas sombras do mal. Nancy, dentro desse mesmo assunto, há uma pergunta para você, muito interessante e muito oportuna. Fala-se da AIDS como contágio, contágio sexual. E se joga toda a carga dessa transmissão em função do ato sexual. Pergunta, à luz da doutrina espírita, por que bebês estão no seio da própria mãe no útero já com AIDS? O que tem a ver em termos desse espírito, com seus compromissos, enfim? Algum comentário a respeito disso? Olha, eu acho que existe uma palavra que é fundamental e que a doutrina espírita não é criada por ela, é antiquíssima, né? A ideia também é antiga, mas a doutrina espírita veio colocá-la assim, como uma maneira, não de solucionar, mas de explicar tudo o que nos acontece. É a reencarnação. Então, porque enquanto a imortalidade nos leva à sobrevivência, a reencarnação nos leva à pré-existência. E nesse sentido é que as outras religiões, que são todas imortalistas, aquelas que vigem no Brasil, o Espiritismo vem chamar a atenção para o plano pré-reencarnatório. Então nós achamos que o que é muito importante dizer, porque nós poderíamos chegar com esse argumento meu àquela pergunta, a pessoa que fez a pergunta, mas então aquela criança nasceu como castigo de Deus, porque na outra encarnação ela foi, então Deus castiga. Quer dizer, a ideia que foi colocada aqui pelos companheiros é essa, não mesmo, temos que tirar a ideia que as mazelas do corpo são castigos divinos, né?
Nós estamos gerando o nosso próprio renascimento, que tem que ser um renascimento cristão, porque é esse o panorama da Terra, o paradigma da Terra, o modelo para a Terra. Então, castigo não é, mas que tem relações com vidas anteriores, com planos pré-reencarnatórios, inclusive com o mecanismo do reflexo perispiritual no corpo físico, nós temos certeza que tem. Agora, isso não significa castigo, isso significa o contrário, o que o nosso companheiro Aristeu nos disse há pouco. Significa exatamente a divisão, muitas vezes, a divisão entre a infelicidade da ignorância anterior e a felicidade da renovação interior que vem por esse meio, muitas vezes. Eu acho que a reencarnação é a grande explicadora. Eu achei interessante a pergunta e oportuna, porque no meio espírita hoje se desenvolvem certas teorias simplistas que chegam a colocar a lei da reencarnação como um processo de terrorismo. Então é preciso que o espiritismo, que é claro, lógico, sensato, coerente, esclareça de que a posição de alguns espíritas não é a posição em muitas questões que são discutidas do espiritismo. Me permite, já que o senhor me citou, então acho que a tréplica é bem rápida. O seguinte, veja, a gente esquece aquela primeira resposta dos espíritos à pergunta de Kardec: qual é a finalidade da encarnação? A finalidade da encarnação absolutamente não é expiação e provas. A finalidade da encarnação é aperfeiçoamento. Os espíritos disseram isso. E para isso, os seres que na vida, à medida que reencarnam, eles vão passando pelas vicissitudes da vida material. Para quê? O fim é a evolução, é o aperfeiçoamento. Expiação e provas são pequeninas manchazinhas da grande montanha da perfeição. E nós temos uma dramaticidade histórica, porque eu acho que nós transportamos a ideia de céu e inferno, paga, crime e castigo, e a gente não percebeu, prefere às vezes o Deus vingativo, o Deus que castiga, ao Deus de misericórdia, que ensina. Então, acho que nós temos que corrigir isso no nosso movimento, na nossa conceituação espírita. Djalma, acho que o pessoal casado aí gostaram dessa reportagem sobre casamento, sobre casal. E alguém pergunta aqui: quando o casal esgota toda a possibilidade de continuar juntos e se separam, para o plano espiritual, terminou o karma, ou bendito karma, de ambos, ou terão que continuar juntos, mesmo prejudicando os que o cercam, e terão que completar a convivência junto em outras vidas? Mas que castigo, hein? Nascer, ter que casar com a mesma pessoa de novo? Não. Eu estou com os companheiros, é uma visão simplista da coisa. Na verdade, o casamento, como qualquer instituição humana, como a própria oportunidade da reencarnação, é um momento de crescimento, de aprendizagem. As pessoas estão juntas não só para resgatarem o passado, mas também para construírem no presente o futuro. Agora, quando as pessoas não conseguiram viver bem juntas, alguma coisa falhou. Alguma coisa falhou. Elas ainda conservam os mesmos problemas. Não terão, talvez, naturalmente, que voltarem juntas como marido e mulher depois. Mas os outros relacionamentos que essas pessoas terão, poderão sofrer do problema que elas têm. Elas terão que se consertar interiormente. Outro dia, por exemplo, uma moça me procurou. Ela estava no segundo relacionamento. O primeiro não deu certo, porque o marido bebia. Ora, ela sabia antes de casar que o marido bebia. Logo, ela entrou numa aventura e a aventura não deu certo. Separou-se, entrou num novo relacionamento. E quando foi nos procurar, esse relacionamento também tinha naufragado. E eu perguntei como é que foi o problema. Eu disse: esse rapaz, um rapaz muito bom, ele vinha de um terceiro relacionamento. Eu digo: o erro foi seu. Se o camarada já teve 3 erros, ele tem maior probabilidade de errar no quarto. Você, da agora por diante, pense 2 vezes. Muitos problemas nossos são escolhas erradas que nós fazemos e jogamos para o bloco do karma. Temos que pensar bastante a esse respeito. Antes de alguém completar, eu só queria
enfiar minha colher de pau aqui também. Viu, Djalma? É o seguinte, dizem os psicólogos que nós escrevemos o nosso script de vida. E geralmente quem casa e não dá certo, às vezes a mulher casa com um homem violento ou que bebe, ela se separa e vai procurar outro igualzinho. E depois fica a história da alma gêmea. Acontece que quando acaba o sonho da alma gêmea, o relacionamento se torna uma algema. Então, problema. Mas nós temos a réplica aí do assunto. Nós temos que ver o seguinte: Allan Kardec, naturalmente inspirado pelos espíritos, ele foi muito feliz na abordagem do problema do divórcio. Ele aconselha o divórcio como sendo uma cirurgia, quando se tem que fazer uma ablação violenta. O comum é que nós busquemos acertar em nossos relacionamentos, que nós partamos para um relacionamento com ideias abertas, que conversemos, que dialoguemos, que busquemos entender, que busquemos tolerar, que busquemos respeitar o outro, porque um casamento é justamente ter um outro como companheiro de junto. Então, amar esse alguém, não só amá-lo fisicamente, no sentido de sexo, mas separando o problema do amor com o sentimento, e buscando dar a ele a oportunidade de crescer e que ele também nos dê. Que nós, no nosso movimento espírita, comecemos a trabalhar essas ideias, para que os casamentos, principalmente dentro da nossa área, possam vir a melhorar. A mesma questão que ocorre com a questão de expiação e provas, crime e castigo, eu acho que ocorre um pouco com essa história de casamento e outras escolhas que nós fazemos. A gente tem uma tendência ao fatalismo. E a doutrina espírita não é fatalista. Quer dizer, fatal na doutrina espírita é a vida e a imortalidade, e a evolução. Isso nós temos que realizar. O resto são realmente escolhas por ensaios e erros, né? Então, acho que é muito importante que a gente coloque as duas questões, aquela que o Weber enfocou, né? Evolução e expiação e provas em segundo plano, e fatalismo não. Quando a gente faz o plano pré-reencarnatório, o plano é feito de linhas gerais, como nós quando fazemos um plano. Vamos estudar arquitetura, vamos estudar artes culinárias. Mas às vezes a gente, ao invés de artes culinárias, vamos fazer uma outra coisa. Quer dizer, o plano é estudar, a palavra forte do plano. Então, o plano pré-reencarnatório não interfere no livre-arbítrio que nós temos que ter, porque é ele que gera a responsabilidade. Toda a parte moral da doutrina espírita está baseada na responsabilidade no livre-arbítrio. Talvez a questão seja também vista da seguinte forma. As pessoas, principalmente jovens, nessa fase do namoro, se deixam muito levar pelo sentimento, né? Pela emoção, e raciocinam pouco nessa experiência. Poderíamos dizer que o casamento não deve ser encarado como uma experiência. Vou ter uma experiência, se não der certo, desisto. Não é isso. Casamento é um compromisso. Você acabou ou estará assumindo um compromisso com alguém, diante desse alguém, de sua própria consciência e diante de Deus. Então, muita emoção, talvez seja aí que as pessoas, que os jovens entrem em fria, como se diz. Só para exemplificar, o casal estava à frente do padre, recebendo a bênção, e o padre, naturalmente, o casal muito emocionado, ele, todo feliz, e o padre diz: que Deus lhes abençoe, que vocês sejam felizes e tenham muitos filhos. Ele responde: ao senhor também, seu padre. Era só oração. Mas o pessoal hoje não casa para experimentar, não. Primeiro se ajunta, se der certo, aí casa. Aí depois que casa, estraga tudo. Ivan, essa é para você. Como entender tanta violência no mundo de hoje? A violência realmente assusta todos nós, né? Ultimamente a mídia tem dado notícias de mortes, assassinatos assim, muito fortes. E todos estão se indagando: por que ocorre isso? Por que ocorrem tantas violências no mundo? Será que o mundo está ficando pior
a civilização, o espírito está piorando. Ora, os espíritos nos asseguram que a única fatalidade, conforme a Nancy nos colocou, uma delas é a evolução. A evolução é compulsória. O espírito não retroage, ele não volta atrás. O que ocorre é que muitas vezes a nossa violência está bem guardadinha dentro de nós, trancada, aguardando a chave certa que abrirá essa violência. Essa chave é diferente para cada um. Essa chave são os estímulos, as situações em que a pessoa se encontra. Muitas vezes temos uma pessoa que é um exemplo de simpatia, de bondade, e em determinado momento ele faz uma grande violência, uma atrocidade, e todos nós ficamos nos perguntando como isso pode ter ocorrido. Uma das explicações seria de que ele recebeu os estímulos certos para abrir aquela violência que estava guardada a 7 chaves no seu interior e não tinha ainda sofrido a necessária lapidação, o necessário burilamento. Mas, mais uma vez, o conhecimento espírita, o conhecimento das leis que regem a nossa vida na matéria, nossa vida no plano espiritual, é uma arma poderosíssima para nós enfrentarmos a nós mesmos. Quando nos desfrontarmos com essa gaveta aberta e a violência exteriorizada, pronta para prejudicar muito mais do que o próximo, a nós mesmos. Então, essa violência existe, ela não piorou, ela permanece na humanidade, aguardando ensejo de melhoria e de progresso. E com relação à violência no mundo, eu só lembro da orientação que Jesus deu aos apóstolos para que eles partissem para o trabalho efetivo da divulgação e disse: bata na casa dos outros e diga: a paz esteja convosco. Se ele não te receber com paz, recolha a paz em ti, e bata o pó das tuas sandálias e continua a tua caminhada. A violência no mundo não pode significar e nem deve significar a violência nos nossos corações. Nós temos várias perguntas sobre homossexualismo. Então, para englobar todas elas numa só, agora ficaria difícil para ele. Então, vou fazer uma pergunta mais genérica e, a princípio, para o Ariston. Tá? Como o Espiritismo encara o homossexualismo? O homossexual, ele nasce predestinado a ser homossexual. Então, dentro desta linha, e também a questão da bissexualidade. A pergunta se refere ao homossexualismo. É um assunto também profundo e abrangente, vasto. O homossexual, homem ou mulher, o que é que ele é? O que é que ela é? Existem as suas manifestações físicas, psicológicas, morfológicas, e existe sua alma. Em muitos casos, o homossexual está reencarnado no corpo que não quis. Digamos, uma mulher habituada através de muitas vidas a viver no corpo de mulher. Nesse momento, nasceu e vive num corpo de homem. Nesse ínterim, bate um fenômeno. É uma reação da alma contra o corpo. Mas nem sempre o problema deve ser explicado à luz da reencarnação. Existe também o fator da formação, da influência do meio ambiente. Por isso é que o assunto merece ser estudado. Em linhas gerais, porém, o homossexual, homem ou mulher, é uma pessoa vivendo experiências singulares. Por isso mesmo, é alguém que, antes de tudo, deve ser respeitado. Achei muito importante a colocação do Ariston, porque nós não podemos admitir de forma nenhuma em nosso meio discriminação por qualquer espécie.
Eu me lembro que quando eu era presidente do grupo Leopoldo Machado, grupo espírita Leopoldo Machado, em Salvador, um dia fomos procurados por uma colaboradora nossa que disse assim: olha, temos um problema. Eu digo, um problema? Ele disse, um problema muito grave. 2 moças que estão frequentando aqui agora, eu descobri que elas têm um caso. Eu digo, tudo bem, elas têm um caso, e daí? Você acha que isso é um problema? Ela disse, acho. Você acha que é um problema grave? Ela disse, acho que é. Eu disse, então o lugar delas é aqui. Porque aqui é um lugar para pessoas doentes. Nós todos que aqui estamos somos doentes. Porque se fôssemos sãos, não precisaríamos estar aqui. Nenhum santo vai ser encontrado num movimento religioso. Já não precisa mais. Nós que estamos no movimento religioso, é porque nós precisamos de diretrizes, de meios para nos transformarmos. E as pessoas ficaram trabalhando. Ah, mas elas vão dar passes? Eu digo, vão. Qual é o problema? Não, porque você acha que os heterossexuais que aqui estão são pessoas ilibadas ao ponto de poderem dar passes? Você conhece a vida íntima? Eles podem ser sexualmente, inclusive, muito mais problematizados do que elas. Então, não podemos simplesmente, porque a pessoa mantém uma atitude externa, achar que ela é santa porque se comporta de acordo com padrões. Nós temos, agora, ao mesmo tempo, nós temos que analisar bem essas causas. As causas são muito complexas, porque não vêm apenas de somente, Ariston colocou uma parte, de reencarnações com mulher. Mas nós temos que olhar a própria história da humanidade, onde o homossexualismo sempre esteve presente, principalmente porque os grupos ficavam muito juntos, mulheres e homens, desde a antiguidade, tanto a clássica quanto a antiguidade oriental. Muita paz. Eu queria complementar o pensamento que foi exposto. Meu receio sempre como dirigente de casa espírita, atuante no movimento como todos nós somos indagados pelas pessoas sobre essas questões. E temos recebido e temos identificado nessas pessoas que nos procuram a concepção de aceitar o homossexual em razão de que ele deve ser assim, aceitar que o homossexual deve ser homossexual porque ele veio num corpo trocado. Os espíritos orientam que toda encarnação, assim como todo ato importante que nós fazemos, ele sofre um planejamento. O planejamento é para que possamos fazer melhor o que nos propomos a fazer. Então, toda encarnação, todo espírito que aqui encarna, ele tem um planejamento. A troca eventual de corpo de um outro sexo que aquele espírito não estava acostumado, isso é fruto de uma coisa muito bem pensada. E se o espírito tem um grau mediano, ele é consultado também sobre essa particularidade. Os espíritos orientam que se a pessoa é uma pessoa que veio num corpo feminino, uma pessoa masculina, por exemplo, um espírito com tendências masculinas ativas, veio num corpo feminino, é para ele experimentar e sofrer as experiências deste sexo, e não do sexo que lhe apraz. Caso contrário, ele está prejudicando a oportunidade de aprendizado dele, isto é, a sua própria encarnação. E rapidamente eu queria dizer que muitos de nós estamos com sexo trocado e nem por isso somos homossexuais. Esses casos, propositalmente, faz com que o espírito tenha lembranças em forma de sentimentos e faz com que ele sofra, mas é proposital para o seu aprendizado. E acho até que nos nossos ambientes espíritas chegou o momento de nós, aclarados assim, por tantos subsídios que o Espiritismo nos traz, abordarmos de frente certas realidades que a gente tem, de certa forma, abordado meio pela periferia. E sexo é uma coisa muito importante, que eu acho que a gente deve mesmo abordar. E, de modo geral, não apenas como homossexualismo, que dá a impressão que a gente está abordando um aspecto desvirtuado, mas o sexo como tal, dentro da natureza humana que Deus nos deu.
dentro daquela perspectiva em que nos fala em Evolução em Dois Mundos, André Luiz, né? Desde o começo, toda aquela trajetória. Inclusive, eu posso dizer que o nosso lar está fazendo uma experiência, nós estamos fazendo workshops, não eu, estou assistindo, de sexualidade e espiritualidade. Está sendo imensamente gratificante. Deixar de fora certos tabus, né? E aqui foi dito que às vezes uma pessoa que a gente estranha determinados comportamentos e outras que a gente diz que os comportamentos são normais e na verdade não são. Acho que tem que desmistificar isso. Agora eu me lembrei de referências que nós temos muito importantes, que não daria mas apenas para ficar como referencial para se procurar. Herculano Pires, no livro Mediunidade, ele tem um capítulo Vampirismo, em que ele trata do homossexualismo de uma maneira bastante ética, digamos assim, né? Acabou? Então, 30 segundos. O Chico Xavier também no Pinga Fogo tem respostas magníficas, então vamos procurar lá porque não dá tempo. Agora, uma coisa que nós queríamos dizer, em se pensar em sexo, qualquer tipo que ele seja, em todos os seus níveis, a gente tem que lembrar do que Emmanuel nos diz. O amor, gente, é a palavra de Emmanuel, 2 vezes repetida. O amor é livre, o sexo não, o sexo é compromissado. Isso vai para homossexual, bissexual, não sexual, tudo relacionado a isso, não vamos esquecer disso. E isso a geração de hoje a juventude de hoje tem que conscientizar disso. O amor é livre, o sexo é compromissado. Um segundo só. Quando se fala em homossexualismo ou qualquer outra coisa, surge o problema do preconceito, né? O espírita precisa trabalhar para não ter o preconceito, porque não ter preconceito é libertar-se. Libertar porque a gente nem sabe que muitas vezes está preso, né? Então, essa agora, uma outra, se não me engano, Humberto de Campos, nos livros dele, ele deixa claro de que o sexo é um atributo do amor. Não é o amor que é um atributo do sexo. Há uma inversão. E a gente tem que tratar em cima disso. E mais ainda, nós devemos trabalhar dentro daquilo que é possível. Você falou em plano? Nós temos um plano que é o ideal. Mas o ideal nem sempre nós atingimos. Mas é bom a gente apresentar em termos de produção, de retorno, quando na espiritualidade, o que nós fizemos de possível. O ideal é algo que nós não vamos alcançar nunca, graças a Deus. Éder, eu estou sentindo aí no pensamento do público que é para marcar tempo para você também. Bem, nós temos uma pergunta também muito importante aqui e nós gostaríamos agora que fosse espontâneo, mas gostaríamos que todos se manifestassem, mesmo que fosse 2 minutos, né? A pergunta é sobre aborto. Além das consequências que pode advir do aborto, pergunta-se se após um estupro, se é lícito um aborto e qual seria a posição do espírita no caso de um aborto após um estupro. Posso dar uma preliminar? Antes de entrar no aspecto estupro, o aborto em si, que ele significa, o que a doutrina espírita propõe, o abortado vai ser um obsessor eterno, essas coisas todas que andam sendo esparramadas por aí, através dos vários romances, que nem sempre tem uma boa estrutura doutrinária, eu gostaria que se falasse alguma coisa a respeito disso. Nancy? Primeira Nancy? E nos interessa muito, inclusive pessoalmente, pelo nosso trabalho com excepcionais, né? Porque uma coisa que está escorregando até na simpatia de algumas pessoas é o aborto, chamado aborto eugênico. Malformação já detectada através de exames, né, modernos no útero materno, pode detectar que aquela criança está com risco ou já está com definição de malformação. Nós estamos nos atendo assim muito ao que o plano espiritual nos diz, a tudo que a doutrina espírita nos diz. E sintetizando tudo isso, é que toda a vida, venha como vier, ela é extremamente necessária, não apenas útil. Ela é necessária, ela é imprescindível, e não apenas para aquele que vai nascer, às vezes com defeito, como nós trabalhamos com crianças que nascem com lesão cerebral, bebês que nasceram com lesão cerebral. É útil e necessária, não apenas para ele, mas para toda a convivência com a qual ele vai se interar, e até para a humanidade.
porque há imensas, isso não seria muito longo, não é o caso de se dizer, mas imensos valores que a humanidade, a sociedade humana une por causa disso, inclusive os desafios para a ciência. Então, não é, o aborto é uma questão muito lastimável, só que nós não devemos também jogar pedra em pessoas que veem, isso é muito comum, né? Pessoas que se tornaram espíritas e dizem, mas eu na minha vida não conhecia, ou mesmo depois que conheci não tive força, pratiquei 2, 3 abortos, às vezes por conselho médico, às vezes por livre opção. A gente não joga pedras, não, tudo bem, passou, porque uma das coisas que a doutrina espírita nos mostra, você caiu, gente, caiu, e daí? Levanta. Começa de novo, vai trabalhar com criança. Quantos de nós que reencarnamos? Não é? Eu acho que eu devo estar nesse caso, porque que fui trabalhar com crianças com lesão cerebral. Então, quantos de nós estamos em outras encarnações procurando refazer? Isso é uma bênção. Então, se nós soubermos de pessoas que praticaram aborto, não as condenemos. Apenas vamos pregar muito a valorização da vida intrauterina, da vida seja como ela se apresentar, porque toda ela tem uma imensa utilidade, né? Esse é um aspecto. Eu achei muito interessante a colocação da Nancy nesse aspecto, de não atirarmos pedra nos outros. Mas pensemos uma coisa com relação ao estupro. Os espíritos, no caso a Emmanuel especificamente, através de Francisco Cândido Xavier, eles não recomendam o aborto nem o estupro. O aborto terapêutico, pela doutrina espírita, ele só é aceite quando está em jogo a vida da mãe. Já são os espíritos codificadores que colocam no livro dos espíritos. Nesse caso, é preferível uma vida que ainda não está completamente formada, ela ser truncada, do que a vida que já está formada. Então, meditemos bastante nisso e busquemos, como disse, a não se respeitar a vida acima de tudo. A pergunta agora é para Nancy. Nancy, Drummond, o grande escritor literato, em uma das suas poesias, Congresso Internacional do Medo, nesse congresso, diz que o ódio não existe, e sim apenas uma repulsa ou até mesmo o medo. O que a senhora pensa a respeito do ódio e do medo? O ódio e o medo, né? A primeira ideia que nos vem é que eles até podem ser um pouco parecidos, né? Porque são coisas, vamos dizer, que retiram energias construtivas do nosso ser. Eles diminuem ou anulam certas energias. Eu não sei se eu entendi bem o que os espíritos disseram, mas eu reflito dessa maneira. O que existe no coração do homem, o que existe na consciência do ser, o que existe na essência do ser, que é a presença de Deus, na essência da nossa realidade espiritual, é sempre o amor, é o bem, é a lei divina gravada na nossa consciência. O ódio, o medo aí é uma palavra controvertida, mas assim, unindo medo, ódio, coisas negativas, são todas transitórias. São caminhos da nossa ignorância, da nossa caminhada, às vezes até para nos alertar para determinado tipo de potencialidade que nós ainda não desenvolvemos. Existe uma terapeuta americana muito conhecida, chama-se Louise Hay. Ela escreve sobre autoajuda. Ela tem uma frase que é muito bonita. Ela diz assim, que existe no fundo do centro de todo ser humano uma fonte inesgotável de amor eterno, de amor profundo, amor contínuo. E nós acreditamos nisso, eu acredito nisso. Eu acho que tudo o que eu subtraio da doutrina espírita nesse sentido do caminho humano, nos leva a pensar que o amor é a raiz que nós temos. Ódios e mágoas, ressentimentos, egoísmos, orgulhos, vaidades, ciúmes, tudo isso são situações transitórias. Porque se nós temos a essência divina em nós, somos criados à imagem e semelhança do nosso Criador, e se a nossa meta é o aperfeiçoamento contínuo para chegarmos a Ele, ou melhor, para depois colaborarmos com a obra dele,
nós temos que ter essa essência de amor. Então, acredito que ódios nós devemos fazer, o combate dele é amando. Se nós não podemos amar o inimigo, como diz até o Evangelho segundo o Espiritismo, não é fácil amar aquele que nos ofende, que nos maltrata, que nos calunia, mas pelo menos evitemos de ter sentimentos negativos para com ele, mesmo porque volta para nós. Se nós começarmos a amar as flores, os animais domésticos, etc., acho que daqui a um pouco a gente desperta esse amor, fonte central do ser, e aí os ódios vão desaparecendo, porque nosso destino não é odiar, não é ter medo, nosso destino é ter confiança, caminhar como filhos e herdeiros do Pai Divino, desenvolver a nossa potencialidade. Se existe só um Criador, e o Criador é a essência do amor, é a fonte inesgotável do amor, só existe uma grande força no universo, que é o amor. Aquele dualismo, aquela ideia que a civilização vem tendo há milênios com diversas doutrinas, de que existem duas forças brigando no universo, o Espiritismo contesta essa ideia. Para o Espiritismo existe só uma força. Ocorre que o espírito nasce simples e ignorante, e nessa ignorância ele tem relacionamentos desajustados, desequilibrados, e ele passa a odiar. O ódio é fruto de um relacionamento errado, desequilibrado. Nós não conseguimos odiar de imediato alguém que nunca vimos na vida. Nós só odiamos alguém do qual nós já vivenciamos um relacionamento. E se considerarmos as reencarnações, pode até ser que nós, só de olharmos uma pessoa, podemos concluir que não gostamos dessa pessoa. Isso pode ser fruto da vibração, do choque de vibrações de relacionamentos antigos. E o medo é consequência natural da falta de entendimento e compreensão. Os espíritos, quanto mais superiores são, aqueles que têm a felicidade de percebê-los mais de perto através de faculdades mediúnicas, relatam como serenos, muito serenos. A serenidade é fruto da grande compreensão que eles têm. Eles são serenos em face dos maiores problemas que nós enfrentamos aqui. Eles continuam serenos. E certamente não devem ter o medo, pelo menos na proporção que nós ainda temos. Nós vamos retornar a um assunto, viu, Argolo, porque a pergunta é bem objetiva e ela levanta uma questão relacionada ao aborto, que é exatamente uma das preocupações nossas quando nós fazemos a análise simplista da questão do aborto. Há dados em um livro sobre a condição de um espírito abortado, onde as suas deformações são terríveis, tais como cabeça enorme, adulta, em corpo de bebê e vice-versa. Até que ponto esses dados são verdadeiros? Realmente não tenho nem ideia até que ponto seria verdadeira uma informação desse tipo. Mas é provável que possa até existir um problema qualquer. O aborto, como qualquer coisa na vida, não será único de uma forma expressa para todo e qualquer espírito. Foi tocado aqui, se não me engano, por você mesmo, sobre o problema de espíritos que se transformam em obsessores pertinazes porque foram abortados. Existem casos assim, mas podem haver casos que não. Pelo contrário, né? Não é? Espíritos que podem ser abortados e irem-se embora. E ajudar até a própria. Até ajudar, se forem espíritos bons. Se forem espíritos com problemas, dificuldades, eles podem ficar ali presos. Se forem espíritos ainda bastante inferiores, sem uma determinada condição mental, eles poderão se ver naquela condição de triturados e espiritualmente, durante um certo tempo, aparecerem assim. Mas tudo na vida será sempre uma questão passageira. Todos esses indivíduos, essas pessoas, vão terminar mudando. Nós, não só, mas muitas vezes nessa vida ou em outras vidas, cometemos os crimes os mais diversos. No entanto, hoje estamos aqui e não temos mais, muitas vezes, a condição de repetirmos, de fazermos. Nós estamos melhorando. A condição de reencarnar é para melhorar, para transformar, para crescer.
Vamos pensar positivamente nisso. E as imagens negativas que às vezes alguns espíritos nos passam, muitas vezes de forma um tanto leviana, vamos esquecer. A respeito desse assunto de aborto, eu só queria me reportar um pouquinho na outra resposta do aborto, a respeito do aborto por estupro, né? No meu modo de pensar, eu acho que isso depende muito da condição psicológica da pessoa, porque às vezes a vida da mãe pode não estar em perigo, a sua vida física, mas a sua vida emocional e psicológica pode ter ido para o brejo, né? Então acho que depende da condição de cada um poder suportar. É lógico que a recomendação é não fazer, mas não podemos nunca condenar quem faz, né? Bom, agora nós temos uma pergunta que eu acredito que foi a dona Rita Brisa que fez, né? Vejam só, diz assim: gostaria de saber se quando uma pessoa desencarna com 90, 100 anos, se ao despertar no plano espiritual, este espírito remoça ou continua com os 90 ou 100 anos. Nasci, quer responder? O Herculano Pires tem um trabalho muito bonito sobre isso, né? Quando ele fala de que a infância e a idade adulta, a idade idosa, né? São semelhantes na espiritualidade. Não me lembro qual é o livro, o amigo que é muito companheiro de Herculano pode se lembrar, o livro que ele fala sobre isso, é mediunidade mesmo, o livro Mediunidade. Então ele fala que quando depois de uma certa idade, as pessoas começam a um despertamento, vamos dizer, já um remoçamento espiritual. Então, tudo até no sentido de perceber mais a vida, a essência da vida, do que no meio do turbilhonamento da idade adulta, e que nós temos que trabalhar, que ganhar o sustento da vida, e que a sociedade nos exige tanto, que às vezes não dá tempo de colher essas flores que estão dentro no interior do nosso espírito. Então, tudo nos faz supor que uma pessoa que tenha vivido, como algumas pessoas que nós conhecemos, não é? Que viveram a vida inteira, que atingiram seus 80 anos, 80 e poucos anos, dedicando-se sempre à divulgação da espiritualidade, a vivenciá-la, está remoçando, mesmo aqui na Terra. E tenho certeza que quando desencarnar, está lá saltitante de energia, porque já está vivendo de energias, porque energias positivas que cultivou a vida inteira. Eu acho que é isso que nós temos de fazer, né? Eu estou me aproximando lá, logo vou chegar nos 80, daqui a 10 anos, passa depressa. Então, eu acho que a gente tem que lembrar daquela frase que está lá na Bíblia, é do Salomão, né? É do Salomão, que diz assim: lembra-te de Deus nos dias da tua mocidade, para que não aconteça que na velhice aches os teus dias vazios e as tuas horas fiquem cheias de tédio. Olha que e essa é a frase lá da Bíblia, frase de grande sabedoria. Quem viver divulgando a espiritualidade, vivenciando as energias superiores, está remoçando a cada passo da vida. E certamente quando sair do corpo, está jovem, na plenitude em que Jesus simbolizou os seus 30 anos, né? Existe um automatismo mental que faz com que o espírito passe da infância para a adolescência e para a maturidade. Da mesma maneira, o espírito, estando em planos espirituais voltados para o bem, aprendendo, exercendo um trabalho de fraternidade, de cooperação, esse espírito também, se ele tem uma idade avançada, ele tem um automatismo mental que vai voltando à idade madura. Então, cada espírito tem um certo período da vida em que há uma tendência de se deslocar para lá. Mas isso varia da ação do espírito, do nível evolutivo dele e da onde ele está situado. Agora a última pergunta, já por causa do adiantado do horário, nós ainda temos o sorteio dos livros, né? Depois do encerramento. E essa pergunta é interessante. Como entender tantos corruptos em nosso país quando se afirma que isso aqui será a pátria do Evangelho? Mais uma vez eu fui agraciado. Corrupção.
Só porque eu moro em Brasília. Aliás, moro em Brasília e trabalho com os políticos. Uma vez eu entrei no gabinete parlamentar e aí o deputado estava ao telefone. Eu me sentei e ele começou a conversar com o outro dizendo: ah, ótimo, muito bem, doutor. Olha, quero lhe parabenizar. Não, claro, esse cargo foi merecido. Escute, diga uma coisa, o senhor recebeu o meu telegrama? Ah, recebeu, ótimo. Não, o senhor merecia palavras muito mais expressivas. Eu queria saber se recebeu o mesmo telegrama. Ah, recebeu, ótimo, tá bom, grande abraço. Desligou o telefone logo para mim e disse: 2 mentirosos. Eu falei: quem? Eu? Não, eu e ele, porque eu não lhe mandei telegrama nenhum. Mas a pergunta é sobre corrupção. Corrupção é sinônimo de desonestidade. E é bom que se diga que desonestos não são somente os políticos, ou alguns políticos, ou muitos políticos. A desonestidade é uma coisa que às vezes parece estar no sangue da maioria das pessoas. Talvez exista corrupção, ou seja, desonestidade, em todos os setores, em todos os segmentos sociais. Aliás, nós brasileiros não temos boa imagem lá fora em relação a isso. Até dizem que num voo que aconteceu um dia desses no avião, e eu Bill Clinton, o presidente Mitterrand e Itamar Franco, e uns 3 no avião. De repente, Bill Clinton pôs o braço do lado de fora e disse: ah, interessante, estamos sobrevoando os Estados Unidos. Uai, por quê? Como é que você descobriu? Porque eu toquei agora na Estátua da Liberdade. Que maravilha! Momentos depois, o Mitterrand, o presidente da França, pôs o braço do lado de fora, fechou os olhos. De uma hora para outra, disse: opa, sobrevoamos Paris. Por quê? Como é que você sabe? A Torre Eiffel, toquei com a mão. Que maravilha! Em seguida, nosso Itamar estira o braço. E aí, durante algum tempo, ele ficou observando o que poderia acontecer. De repente, ele levou um susto. Puxou braços. É o Brasil que está aí embaixo. Como é que o senhor sabe? Roubaram meu relógio. Olha, mas a corrupção não é somente coisa de políticos, nem de brasileiros. A corrupção é uma desonestidade, é uma chaga da sociedade humana, que nós devemos combater à luz da doutrina espírita, que é uma doutrina essencialmente educativa e ética. Agora, eu só queria completar. E como transformar o Brasil em pátria do Evangelho com toda essa corrupção de eleitos e eleitores? Eu quero dizer que, sem dúvida alguma, falou a palavra balizada, que é o homem que vive no centro do poder. Conhece, participando das CPIs, não como réu, pelo amor de Deus, mas e que conhece muito bem. Nós já estivemos lá tantas vezes, né, Aristão? E podemos conversar a respeito. Mas ele chamou a atenção para um problema sério que temos que pensar. A corrupção é um problema nosso. Quando se diz que todo o povo tem um governo que merece, isso não é um chavão, não. É uma realidade. É uma realidade porque somos nós que elegemos os políticos. Certa feita, um amigo meu era candidato a qualquer coisa e foi a uma eleitora, uma pessoa pobre, não era rica, uma pessoa pobre, e colocou para ela voto dela. Ela disse: tudo bem, se o senhor me der, na época, 5.000 cruzeiros, eu voto no senhor. Não era grande quantia, não. Nesses períodos de inflação que não era grande quantia. 5.000 cruzeiros, eu voto no senhor. Ele disse: tudo muito bem, mas eu lhe dou 5.000, como é que eu vou saber que a senhora vai votar em mim? Ela disse: o senhor está pensando que eu sou uma pessoa desonesta? Mas muitos de nós, quando não pedimos dinheiro para votar,
votamos por interesses outros que são tão escusos quanto. Pensemos e meditemos nisso, como Aristóteles chamou a atenção. Se a corrupção de fato não está em nossas almas e nós estamos projetando em toda a nossa estrutura. O Brasil será o coração do mundo, diz alguém, será. Não é. Corrupção. Eu estou tentando analisar a palavra, eu estou lembrando do prefixo cor, que quer dizer que que são duas pessoas, pelo menos duas pessoas que agem numa corrupção. A palavra corrupção me lembra ruptura com os princípios éticos. Então, a corrupção seria mais de uma pessoa. Muitas vezes nós colocamos o corruptor, o errado, aquele errado. Não. A corrupção só ocorre quando, pelo menos, as duas partes estão envolvidas, né? E como foi bem lembrado, a corrupção lembra desonestidade, ou deriva da desonestidade. E desonestidade tem diversos níveis, né? Todos nós, vez por outra, esbarramos em problemas de desonestidade. Desonestidade ao comentar alguma coisa sobre alguém, ao exagerar um aspecto, e tantos outros quesitos. E sobre a pátria do Evangelho, há uns 3 anos atrás, quando Chico Xavier esteve aqui no Natal, ele foi abordado sobre isso, e através dele Emmanuel respondeu que a pátria do Evangelho, justamente, o Brasil não pode ter privilégio nenhum em relação a outros países, e a violência e a corrupção que existe no mundo é a violência e a corrupção que existe no Brasil. Ele não pode ter nenhum privilégio. E a pátria do Evangelho foi um planejamento espiritual. Esse planejamento fez com que se dirigissem espíritos compromissados com esse planejamento para essa região geográfica chamada Brasil. Então, nós todos devemos estar compromissados com esse planejamento, principalmente nós que estamos aqui na doutrina espírita. Esse planejamento pode não se concretizar, mas para ele se concretizar é necessário que haja os problemas para que o exemplo da prática do Evangelho possa contrastar e mostrar o seu valor. Olha, eu acho que realmente o Brasil tem tudo como prolegômenos, isto é, como preparo para vir a ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho, até no sentido social, sociológico. É uma terra que tem miscigenação, estou falando de propósito. Miscigenação quer dizer mistura. É um conglomerado de todos os povos da terra, né? O Brasil recebe bem as influências positivas e negativas como uma necessidade, que lembra aquela parábola do mestre, que é preciso que o joio e o trigo cresçam primeiro, para que depois você possa não confundi-los mais, enquanto pequenos é confundido ainda. Eu acho que o Brasil tem tudo para ser a pátria do Evangelho, o coração do mundo. Essa confluência de raças, de cores, de religiões, e também uma coisa que o nosso companheiro falou há poucos minutos, que da influência do movimento espírita no Brasil. O Brasil é o país mais espírita do mundo. Você esteve em Portugal, muito bom o espiritismo lá. Ainda não chega aos pés do Brasil, não, também conheço. Você esteve em Londres, você viu a dificuldade para se colocar a doutrina espírita em termos cristãos. Não é? Nós estivemos no Congresso Internacional em Liege. Nós podemos ver a maravilha que representa o Brasil. O Brasil é o país mais espírita do mundo. Sim, está certo, os espíritas mambembes, que somos nós. Mas, de qualquer forma, a doutrina, a reencarnação, a evolução, a imortalidade já está sendo semeada no conhecimento até popular. Se nós prestarmos atenção nos órgãos de comunicação, a gente vê que está aparecendo, satirizado ou não, esses princípios que são princípios redentores. Eu acho que nós estamos num preparo. E quanto a essa questão da corrupção,
é uma catarse, isso é um pôr para fora que também acaba sendo positivo. Que aquilo que está incubado dentro, como foi dito, com a violência, é preciso mesmo que saia para fora. O Brasil proporciona que saia. Impunidade, gente, na verdade não existe. A nossa consciência, via consciencial, a impunidade não existe, mas cedo ou mais tarde se desperta, se renova, e quando a geração nova, ou essa geração que aí está, os mais jovens do que nós, nossos filhos, nossos netos, essa juventude espírita ou não espírita, começar a perceber esses paradigmas, esses modelos cristãos que através do Espiritismo estão clarificados para nós, eu acredito que a volta, o retorno, vai ser muito mais fácil, mais aqui do que em qualquer parte do mundo. E a obra de Kardec, a gente pode notar, ela vigorou aqui no Brasil. E é Kardec mesmo no Brasil, não é? Aquela linha francesa de Kardec, Gabriel Delane e Leon Denis, esses três franceses fizeram a doutrina, mas a casuística está sendo desenvolvida no Brasil, via Chico Xavier, via Ivone Pereira, via Divaldo Pereira Franco, toda a casuística, quer dizer, as histórias de vida, para que a gente não tenha dúvidas. Nós temos todos os modelos para transformarmos, não importa se é na nossa geração ou na próxima, o Brasil como coração do mundo e pátria do Evangelho, vai ser mesmo. Nós estávamos há pouco tempo no aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, e aí no contato com o pessoal da alfândega, conferindo o passaporte, eu perguntei: olha, você aqui está em contato diário com gente de todos os países do mundo, praticamente. Qual o povo, diga sem querer me agradar, qual o povo mais simpático? Ele respondeu: sem dúvida alguma, o brasileiro. Muito obrigado, né? Agradecer lá, né, Aristão? Então eu acho que essa simpatia reflete alguma coisa. Esse evangelho em potencial, né, Djalma? Esse evangelho que está ainda embrionário, em potencial no coração da nossa gente. Chegamos ao final do nosso debate. Queríamos apenas pedir para que a pessoa que mandou essa carta, um pouquinho mais longa, que procure a casa, porque é um assunto muito pessoal. Eu acredito que a instituição tenha condições de orientar e dar um bom encaminhamento. Muitas perguntas ficaram por responder, infelizmente por causa do tempo, mas eu acredito que o material que nós estamos levando hoje na nossa cidadela íntima, na nossa mente, vai ser de extrema utilidade e vai possibilitar muita reflexão. Muito obrigado a todos, Deus os ilumine.